pessoal! Hoje eu vim falar um pouco para vocês das minhas leituras do mês de setembro. Nas duas últimas semanas do mês, a gente teve então a Maratona Literária de Primavera, organizada pela Kabuki, mas infelizmente essa maratona ela não foi nem de longe para mim o que foi a de inverno. Na de inverno eu tava animada, eu quis fazer leituras, eu quis participar dos sprints. Infelizmente nessa eu acabei me desanimando um pouco, eu acabei flopando. E eu não li um último livro da minha TBR e, na verdade, o penúltimo livro eu li agora durante o primeiro dia do mês de outubro, mas tá tudo bem, tá valendo. Eu comecei então o mês de setembro lendo Através da Neblina, do Luiz Henrique Batista. Essa aqui é uma fantasia nacional e é uma continuação, por isso ele tá então na minha meta de leitura anual, que é ler todos os livros que eu tenho de continuações na estante. Eu gosto bastante dessa história, eu gosto bastante desse personagem. Aqui a gente tem um universo em que os nossos heróis, eles são inspirados então nos signos dos zodíacos e eu acredito que até um pouco nos cavaleiros do zodíaco. Né, pra quem conhece esse anime ou lia os mangás, vai identificar muita coisa. Eu não conheço tantos cavaleiros zodíacos, eu tô lendo Sanchicho, que é um cavaleiro do zodíaco feminino, então eu peguei algumas referências, algumas coisas assim, mas bem pouco mesmo, comparado, acho que de algum fã da franquia que vá ler essa série. Esse aqui, ele não é o final da série, não é uma duologia, eu não sei quantos livros o Henrique tem programado, nem quanto que ele pretende escrever as continuações. Esse é um problema, né, pra quem lê, pra quem acompanha a literatura nacional, a gente nunca sabe exatamente quando o autor vai conseguir continuar, porque infelizmente depende de muitas variantes. Esse aqui é um baita calhamaço, é um livro de mais de 700 páginas, e isso eu acho que me atrapalhou um pouco, porque além dele ser grande, ele é demasiadamente pesado. Comparado com alguns outros livros aqui que eu tenho na minha estante da mesma quantidade de páginas, ele é bem mais pesado fisicamente. Acredito que isso se deve ao fato da qualidade das páginas, que são páginas grossas, são páginas boas. Imagino, não sei, posso estar falando besteira. Fora também o fato dele ser pesado para segurar fisicamente e não ter uma versão em e-book pra gente ler no Kindle de uma maneira mais confortável, eu também achei que o autor, ele colocou muita informação, o que acabou cansando a leitura, tornando a leitura muito arrastada. O primeiro livro, ele é bem pequenininho, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o primeiro livro que eu tenho, né, a versão antiga, que é publicada pela Novos Talentos da Literatura Brasileira. E se comparado a sua continuação, vocês veem que tanto de tamanho quanto de grossura, a diferença é bem grande. E o que acontece? Eu acho que esse primeiro livro, ele podia ter as informações que tem nesse segundo livro, como a dimensão do universo, a dimensão do mundo onde os personagens estão inseridos, um pouco mais também sobre a origem dos personagens, que aqui fica explicado de uma maneira bem rasa. Então eu acho que o autor, ele tentou juntar todas as informações que faltou nesse primeiro volume e colocar aqui nesse livro, só que isso acabou tornando a leitura bastante cansativa, porque foram muitas informações, foram muitas cenas de ações, muitos momentos em que os personagens estão se deslocando, batalhando, lutando, brigando entre si e tudo mais, e até pensando sobre suas origens, pensando nos seus passados, acho que para explicar e tentar criar talvez um laço ali com o leitor, para o leitor entender um pouco mais. Ainda assim, eu terminei essa história, terminei esse livro com muitos pontos de interrogação na cabeça, muitas coisas para mim foram explicadas só pela metade, então eu acabei que acho que não aproveitei tanto a leitura quanto eu gostaria de ter aproveitado. Ainda assim, essa é uma fantasia nacional que eu tenho um baita carinho, eu gosto bastante. O Luiz Henrique escreve muito bem, apesar de ter tornado esse livro um pouco cansativo, mas ele escreve muito bem e eu gosto muito dos personagens. Eles têm personalidades bem fortes, bem marcantes. Você consegue identificar facilmente quem tá fazendo o que pelas suas atitudes. Então eu achei isso bem legal. E aí, por causa da leitura ser muito arrastada, eu quis pegar um conto pra ler, uma leitura mais rápida. Eu peguei um conto no Kindle Unlimited que se chama Sangue de Sereia. É um conto bem rápido, acho que tem uma média, sei lá, de 30, 40 páginas, não tenho bem certeza, não tenho mais ele no Kindle pra conferir. E ele também é nacional, ele é do Rodrigo Fonseca, se eu não tô muito enganada. E aqui a gente vai então acompanhar um pai e professor de escola
que ele tem filhos gêmeos e a esposa dele faleceu quando as crianças tinham, tipo, meses de idade. E ele acabou, por conta da rotina, se afastando da sua família, não indo mais visitar seu pai, nem seus primos e tudo mais. Só que seu pai acaba ficando muito doente, então ele decide tirar alguns dias e viajar para a cidade, sua cidade natal, com as crianças, para que o pai veja as crianças antes de falecer. Só que chegando lá, coisas estranhas começam a acontecer. Esse professor, então, tem uma visão de uma criatura marítima estranha que tá rondando a casa do pai dele. O pai dele talvez não esteja tão doente quanto tá dizendo que tá, e começa a contar algumas histórias de sereias para as crianças, fazendo com que as crianças fiquem empolgadas para ir para a praia. E quando eles chegam na praia, então aparece uma sereia para as crianças e começa a levá-las para o mar. Em paralelo a isso, a gente vê também uma repórter que está tentando investigar um pouco mais dos acontecimentos naquela cidade. Todos os anos crianças desaparecem, gêmeos desaparecem, e então ela vai em busca de saber o que está acontecendo. E como de praxe, eu peguei então para ler Cartada Final, do John Grisham. Esse aqui é o livro que veio da caixinha da Tag Inéditos do mês 9. Eu dei uma olhada meio por cima quem é John Grisham, porque até então eu não conhecia, né, já que eu não sou uma íntima do gênero de policial, investigação e tudo mais. Ele tem vários romances escritos, acho que vários romances publicados aqui no Brasil. Muitos deles são best-seller. O John Grisham, ele é formado em direito lá nos Estados Unidos, né? E até ele é praticante de direito, ele é um advogado atuante. E pelo que eu entendi, grande parte das suas histórias, então, vão girar em torno dos tribunais. Eu achei esse livro muito legal, eu gostei bastante da leitura. Eu pretendo fazer um vídeo resenha dele, falando um pouco mais sobre a história, mas eu já adianto pra vocês que é uma leitura que eu curti bastante ter feito. E então eu peguei o livro que acabou me encalhando na maratona de primavera, que foi Dono do Tempo, da Renata Ventura. Esse aqui é a parte 1 desse terceiro volume, então, da série do Hugo Scarlatti, né? Esse livro, essa história foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Eu, por enquanto, só tenho a parte 1 e ela tem um corte bem brusco, ela não é um encerramento, né, de arco, ela é um corte mesmo, por causa da parte 1 e parte 2. E pra quem não conhece a Arma Escarlate, se é que alguém ainda não conhece a Arma Escarlate, esse aqui é um universo que a Renata criou, inspirada, baseada em Harry Potter. Ela pegou toda a história de Harry Potter, todo o universo criado por J.K. Rowling, e ela passou isso aqui pro Brasil, já que a JK não colocou nenhuma escola de magia e bruxaria aqui no Brasil. Então ela criou as escolas de magias e bruxarias aqui no Brasil. E o Hugo, nosso personagem principal, estuda então na Corcovado, que é uma escola de magia e bruxaria que fica dentro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma série que eu considero muito mais adulta do que Harry Potter, do que os primeiros livros de Harry Potter. Aqui você vai encontrar muita mitologia nacional, muita mitologia brasileira, muito folclore brasileiro. Os personagens também são tipicamente brasileiros, e até os feitiços, as formas como os professores trabalham, as escolas, as matérias, são todas bem brasileiras. No livro 1, então, a gente conhece o Hugo, os Piches, a Corcovado, e a gente fica sabendo um pouco mais do passado de cada um desses personagens. No livro 2, a gente vai conhecer a escola da Bahia, porque, segundo a Renata, a gente tem 5 escolas de magia e bruxarias aqui no Brasil, né? Porque uma só não daria conta do tamanho do Brasil, não é mesmo? Que é a Comissão Chapeleira. E o Hugo, ele vai enfrentar, então, uma parte mais política da história. A gente vai conhecer o sistema político dos bruxos aqui no Brasil. Aqui, nessa primeira parte, a gente vai acompanhar os acontecimentos, né, pós-Comissão Chapeleira, tudo se desenrolar do pós-Comissão Chapeleira, e a gente vai conhecer a escola da Amazônia, a escola Boituva, que é um imenso navio que flutua pelas águas, então, dos rios da Amazônia. Eu confesso que eu achei esse livro enrolado demais, demorou muito para as coisas acontecerem. O Hugo passa tempo demais sofrendo, os personagens passam tempo demais sofrendo, sem dar nenhum passo adiante, sem sair do lugar, estaqueados, apenas sofrendo. E o Hugo, ele só vai para a Amazônia lá para a página, sei lá, 300
320 de 510 páginas que tem esse livro. E aí ele passa tempo demais conhecendo a escola, de cima em baixo, embaixo em cima, conhecendo o personagem, conhecendo o funcionamento, conhecendo magia, e conhecendo o professor, e conhecendo isso, conhecendo aquilo, pra finalmente ele sair e ir pra floresta, que é pra onde ele precisa ir. Então assim, eu achei esse livro extremamente enrolado, demasiadamente cansativo pela quantidade de informação que ele traz ali da escola na parte final. Porque quando chegou naquela parte, eu falava, pelo amor de Deus, vai logo, eu não vejo a hora que isso termine. Eu quero saber como isso acaba, eu quero saber quem vai morrer nessa desgraça. Porque o final da Comissão Chapeleira foi um final de arrasar corações, arrasou com o meu coração. E eu espero que a Renata vai fazer a mesma coisa na parte 2 desse livro aqui, o que me deixa extremamente chateada, muito triste, mas louca pra ler, porque, meu Deus do céu, que coisa. Então, assim, apesar de eu achar esse livro cansativo, né, pela quantidade de coisas que ele tem, que não sai do lugar, que não estaqueia, eu gosto muito dessa série. Eu gosto muito desses personagens e eu tô louca pra ler a parte 2 desse livro. E pra terminar, então, eu li o volume 6 de Sanchicho. Esse aqui é o que eu falei que é o Cavaleiro do Zodíaco Feminina. Essa não é exatamente a melhor forma de explicar essa história, é a forma mais simples de as pessoas entenderem de uma forma bem simples o que é esses livros, né? Porque quando o Cavaleiro do Zodíaco foi lançado, não existia cavaleiros mulheres. Então foi-se criado as Sanchichos, que são cavaleiras, que elas são as guardas pessoais da deusa Atena. O volume 6, ele passa então após a Batalha das 12 Casas, né, em que os cavaleiros de bronze vão lutar com cada cavaleiro de ouro para então resgatar Atena. No volume 5 a gente vê um pouco disso, mas não muito profundamente. E no volume 6 a gente volta então pro plot principal, que seria a deusa da discórdia. Então essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu me exaltei aqui em alguns pontos, me desculpem, peço perdão por isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você não é inscrito. E tá rolando sorteio aqui no canal, sorteio de 2 vale-compras na Amazon. O primeiro sorteado, o primeiro ganhador, então, vai ter R$300 para gastar em livros na Amazon. E o segundo vai ter R$100. Esse sorteio vai acontecer mais perto do Natal, porque é um presente de Natal nosso para vocês, mas vocês já podem ir se inscrevendo, seguindo os canais que estão participando então desse sorteio e acompanhando o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!